Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo. Banca CESP TRT Primeira Região 2010. Não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo quando este for validamente editado. Questão correta. De fato, não há hierarquia entre lei complementar e decreto autônomo. Ambos são normas primárias, situando-se logo abaixo da Constituição na pirâmide de Kelsen. Banca CESP TRE 2015 adaptada. No que concerne à aplicabilidade das normas constitucionais, é correto afirmar que a norma constitucional que garante a igualdade de todos perante a lei é uma norma de eficácia plena, pois, embora seu caráter seja de norma principiológica, sua aplicação é imediata e incondicionada. Questão correta. O princípio da igualdade tem aplicação imediata e incondicionada e, por isso, é norma de eficácia plena. O caráter de norma principiológica não impede que o princípio da igualdade seja considerado norma de eficácia plena. Banca CESP, CGM de João Pessoa, 2018. Conforme o princípio democrático, todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos. Questão correta. É o que determina o parágrafo único do artigo 1º da Constituição Federal de 88. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Banca CESP, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. O poder que emana do povo será exercido somente por meio de seus representantes eleitos. Questão errada. De acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição, entre aspas, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Existe, portanto, a possibilidade de exercício direto do poder pelo povo. Banca CESP, Polícia Civil, 2018. Acerca dos princípios fundamentais previstos na Constituição Federal, julgue a assertiva. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais. A República Federativa do Brasil visa a formação de uma comunidade latino-americana de nações por meio da integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Questão correta. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 68. O parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal prevê que, entre aspas, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. É correto afirmar que, acerca dos princípios fundamentais que regem as relações do Brasil na ordem internacional, conforme as disposições da Constituição Federal, em casos de profunda degradação da dignidade humana em determinado Estado, o princípio fundamental internacional da prevalência dos direitos humanos sobrepõe-se à própria soberania do Estado.
Item correto. Diante de graves violações de direitos humanos, aceita-se a intervenção humanitária das Nações Unidas. Nessa situação, há a flexibilização da soberania do país no qual a intervenção está sendo feita. Por exemplo, Missão de Paz da ONU no Haiti. Banca CESP, TRT, 8ª Região, 2016. A respeito dos princípios fundamentais na Constituição Federal de 88, é correto afirmar que a valorização social do trabalho e da livre iniciativa não alcança indiscriminadamente quaisquer manifestações, mas apenas atividades econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento nacional. Item errado. São fundamentos da República Federativa do Brasil, dentre outros, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. A valorização do trabalho e da livre iniciativa alcança, inclusive, aquelas atividades que não têm um caráter econômico. Banca CESP, IRB, Diplomata, 2015. Apesar de a Constituição Federal de 1988 reservar a primazia da função legislativa ao Poder Legislativo, ela não lhe concedeu o monopólio dessa função, tendo sido estabelecidas outras fontes normativas primárias tanto no Executivo quanto no Judiciário. Item correto. Tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário exercem a função legislativa de maneira atípica. Desse modo, há fontes primárias também nesses poderes. Por exemplo, decretos autônomos no Poder Executivo e regimentos internos dos tribunais no Poder Judiciário. Banca CESP, TCM 2018. Acerca dos direitos individuais e coletivos, julgue o item a seguir. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Item correto. Segundo o artigo 5º, inciso 19 da Constituição, entre aspas, as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas por decisão judicial com trânsito em julgado. Banca CESP, STJ, 2018. Constitui crime de resistência bloquear o ingresso de oficial de justiça munido de mandado de intimação no domicílio durante o período noturno do sábado. Item errado. Constituição Federal de 88. Entre aspas. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Logo, o oficial de justiça não poderá, mesmo que munido de mandado de intimação, ingressar no período noturno em domicílio sem consentimento do morador. Logo, não fica configurado o crime de resistência na situação apresentada. Banca CESP, DPE 2018. As medidas de discriminação reversa que, com o objetivo de proteger grupos historicamente discriminados ou vulneráveis, promovem políticas compensatórias focais são denominadas: letra A, liberdade de consciência; letra B, ações afirmativas; letra C, movimentos raciais; letra D, segregação positiva; ou letra E, igualdades materiais. A alternativa correta é a letra B. As medidas que têm como objetivo promover uma discriminação positiva, discriminação reversa, com o intuito de dar um tratamento mais benéfico para proteger grupos vulneráveis e historicamente discriminados ou menos favorecidos, são denominadas
Ações afirmativas. Bancasesp, PGE, Procurador 2018. Os direitos destinados a assegurar a soberania popular mediante a possibilidade de interferência direta ou indireta nas decisões políticas do Estado são direitos políticos de primeira dimensão. Item correto. A questão trata dos direitos de primeira geração ou dimensão, os direitos civis e políticos. Esses direitos buscam restringir a ação do Estado sobre o indivíduo, impedindo que ele se intrometa de forma abusiva na vida privada das pessoas. São as chamadas liberdades negativas. Bancasesp, ABIN 2018. O direito à liberdade de expressão artística previsto constitucionalmente não exclui a possibilidade de o poder público exigir licença prévia para a realização de determinadas exposições de arte ou concertos musicais. Item errado. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 9. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Embora a liberdade de expressão seja relativa, como qualquer outro direito, o poder público não poderá exigir licença prévia para sua expressão. Bancasesp, ABIN 2018. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa legal específica de sigilo. Item correto. O STF entende que é ilícita a prova consistente no teor de gravação de conversa telefônica realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, se não há causa legal específica de sigilo nem de reserva da conversação, sobretudo quando se predestine a fazer prova em juízo ou inquérito a favor de quem a gravou. Por exemplo, de causa específica de sigilo, conversa entre um advogado e seu cliente. Bancasesp, ABIN 2018. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a denúncia anônima não pode ser base exclusiva para a propositura de ação penal e para a instauração de processo administrativo disciplinar. Item correto. De acordo com o STF, as autoridades públicas não podem iniciar qualquer medida de persecução, penal ou disciplinar, apoiando-se apenas em peças apócrifas ou em escritos anônimos. Bancasesp, Procurador do Município de Fortaleza, 2017. O princípio da legalidade diferencia-se do da reserva legal. O primeiro pressupõe a submissão e o respeito à lei e aos atos normativos em geral. O segundo consiste na necessidade de a regulamentação de determinadas matérias ser feita necessariamente por lei formal. Item correto. Princípio da legalidade. Utiliza a palavra lei em um sentido mais amplo, abrangendo todo e qualquer ato normativo estatal que obedeça às formalidades que lhe são próprias e contenha uma regra jurídica. Reserva legal. Exige expressamente que determinada matéria seja regulada por lei formal ou atos com força de lei, como decretos autônomos, por exemplo. A palavra lei é usada em um sentido mais restrito. Bancasesp, 2014, TJ, cargo técnico. Julgue os itens seguintes conforme o entendimento dominante dos tribunais superiores acerca da Lei Maria da Penha, dos princípios do processo penal, do inquérito, da ação penal, das nulidades e da prisão. Conforme o STF,
viola o princípio da presunção de inocência, a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou a ação penal sem trânsito em julgado de sentença condenatória. Item correto. Este é o entendimento do STF. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da sentença condenatória. Banca CESP 2013, TJ, cargo titular notarial. Dado o princípio da fragmentariedade, o direito penal só deve ser utilizado quando insuficientes as outras formas de controle social. Item errado. Esta é a exata definição do princípio da intervenção mínima. O princípio da fragmentariedade diz que o direito penal não deve proteger todo e qualquer bem jurídico, ou seja, o direito penal deve se voltar à tutela apenas daqueles bens jurídicos considerados mais relevantes para a sociedade. Banca CESP 2013, DPEM, cargo agente penitenciário. A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático constitui crime insuscetível de graça ou anistia. Item errado. A ação de grupos armados civis contra o Estado Democrático não é terrorismo. A ação de grupos armados, neste caso, conforme prevê a Constituição Federal, é apenas inafiançável e imprescritível. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado Democrático. CGE, Auditor de Controle Interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em relação ao lugar do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria do resultado. Item errado. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, de acordo com a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP 2019, PGE, analista judiciário de procuradoria. Com relação ao tempo e ao lugar do crime e à aplicação da lei penal no tempo, julgue o item seguinte. A superveniência de lei penal mais gravosa que a anterior não impede que a nova lei se aplique aos crimes continuados ou ao crime permanente. Caso o início da vigência da referida lei seja anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Item correto. O STF entende, na súmula 711, que se a lei nova entra em vigor durante a continuidade ou a permanência, durante a prática do crime, aplica-se a lei nova, ainda que mais gravosa. Observação: a lei nova, neste caso, entra em vigor durante o crime, não depois. Banca CESP 2019, TJ, juiz substituto. Nas disposições penais da Lei Geral da Copa, foi estabelecido que os tipos penais previstos nessa legislação tivessem vigência até o dia 31 de dezembro de 2014. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que a referida legislação é um exemplo de lei penal. Letra A, excepcional. Letra B, temporária. Letra C, corretiva. Letra D, intermediária.
A alternativa correta é a letra B. Neste caso, há um exemplo clássico de lei temporária, que é uma lei cuja vigência é pré-determinada, ou seja, a lei possui um prazo de validade pré-estabelecido, motivo pelo qual, atingido o prazo, a lei sai do mundo jurídico naturalmente, sem que haja necessidade de sua revogação por outra lei. Banca CESP 2019, PRF, Policial Rodoviário Federal. O artigo 1º do Código Penal Brasileiro dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, não apenas sem prévia cominação legal. Considerando esse dispositivo legal, bem como os princípios e as repercussões jurídicas dele decorrentes, julgue o item que se segue. A norma penal deve ser instituída por lei em sentido estrito, razão porque é proibida, em caráter absoluto, a analogia no direito penal, seja para criar tipo penal incriminador, seja para fundamentar ou alterar a pena. Item errado. No direito penal, a analogia só é vedada quando prejudicial ao réu, analogia in malam partem. Mas quando benéfica, por exemplo, diminuir pena, descriminalizar conduta, etc., a analogia é permitida em direito penal. A analogia in bonam partem. Banca CESP 2018, EMAP, cargo advogado. A respeito da aplicação da lei penal, julgue o item a seguir. Aplica-se a lei penal brasileira a crimes cometidos dentro de navio que esteja a serviço do governo brasileiro, ainda que a embarcação esteja ancorada em território estrangeiro. Item correto. Se o navio está a serviço do governo brasileiro, é considerado como extensão do território nacional, onde quer que se encontre, conforme artigo 5º, parágrafo 1º do Código Penal. Conclusão. Um crime cometido dentro deste navio será considerado um crime praticado no território nacional, estando sujeito, portanto, à lei penal brasileira. Banca CESP 2018, cargo advogado. Com referência à lei penal no tempo, ao erro jurídico penal, ao concurso de agentes e aos sujeitos da infração penal, julgue o item que se segue. Situação hipotética. Um crime foi praticado durante a vigência de lei que cominava pena de multa para essa conduta. Todavia, no decorrer do processo criminal, entrou em vigor nova lei que, revogando a anterior, passou a atribuir ao referido crime a pena privativa de liberdade. Assertiva. Nessa situação, dever-se-á aplicar a lei vigente ao tempo da prática do crime. Item correto. Se após a prática do delito entrou em vigor nova lei penal mais grave, a lei vigente à época do crime é aplicável, não sendo aplicável a lei nova, por se tratar de lei penal nova mais gravosa. Banca CESP 2018, Polícia Federal, cargo agente. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina. Sem autorização de porte de arma de fogo, José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Se durante o processo judicial a que José foi submetido, for editada nova lei que diminua a pena para o crime de receptação, ele não poderá se beneficiar desse fato, pois o direito penal brasileiro norteia-se pelo princípio de aplicação da lei vigente à época do fato. Item errado. José será beneficiado pela nova lei, já que é uma lei nova, mais benéfica, e a lei penal nova, mais benéfica, é dotada de eficácia retroativa.
aplica-se aos fatos anteriores, na forma do artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Banca CESP 2019, DPE, Defensor Público. Considerando o Código Penal brasileiro, julgue o item a seguir com relação à aplicação da lei penal, à teoria de delito e ao tratamento conferido ao erro. Em razão da teoria da ubiquidade, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado. Item correto. Se considera praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria ter sido produzido o resultado, conforme a teoria da ubiquidade. Código Penal, artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Banca CESP 2019, CGE, cargo Auditor de Controle Interno. A respeito da lei penal no tempo e no espaço, tendo como referência o Código Penal e a jurisprudência dos tribunais superiores, é correto afirmar que, em relação ao tempo do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria da atividade. Item correto. Previsão do artigo 4º do Código Penal, que estabelece que se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, momento da conduta, ainda que o outro seja o momento do resultado. Banca CESP 2017, TRF, cargo oficial de justiça. Apesar de se tratar de procedimento inquisitorial no qual não se possa exigir a plena observância do contraditório e da ampla defesa, a assistência por advogado no curso do inquérito policial é direito do investigado, inclusive com amplo acesso aos elementos de prova já documentados que digam respeito ao direito de defesa. Item correto. Apesar de não haver, no inquérito policial, a necessidade de garantia dos postulados da ampla defesa e do contraditório, o indiciado tem o direito de estar representado por advogado que, inclusive, deverá ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados nos autos, o que não inclui diligências ainda em curso, conforme súmula vinculante 14. Banca CESP 2016, Polícia Civil, cargo agente. O inquérito policial é presidido pelo delegado de polícia sob a supervisão direta do Ministério Público, que poderá intervir a qualquer tempo para determinar a realização de perícias ou diligências. Item errado. A atuação do Ministério Público no inquérito policial é a de acompanhar a condução do inquérito policial pela autoridade policial, mas não a supervisão direta. O Ministério Público, caso queira a realização de alguma diligência, deverá requisitar sua realização à autoridade policial e não determinar diretamente sua realização. Banca CESP 2016, Polícia Civil, delegado. Em consonância com o dispositivo constitucional que trata da vedação ao anonimato, é vedada a instauração de inquérito policial com base unicamente em denúncia anônima, salvo quando constituírem elas próprias o corpo de delito. Item correto. A denúncia anônima não é suficiente para, por si só, gerar a instauração de IP. Neste caso, a autoridade policial deve proceder a uma investigação preliminar de forma a apurar a veracidade dos fatos alegados e, somente neste caso, proceder à instauração do IP. A denúncia anônima só pode ensejar a instauração do IP, excepcionalmente, quando se constituir como próprio corpo de delito. Por exemplo,
carta na qual há a materialização do crime de sequestro mediante resgate. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica, diversos cargos. Nos crimes de ação penal privada, a autoridade policial pode instaurar o IP de ofício. Item errado. Neste caso, é necessário que haja requerimento da vítima nesse sentido, ou qualquer manifestação da vítima que demonstre, inequivocamente, sua intenção em ver iniciada a persecução penal, nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do CPP. Bancacesp 2016, Polícia Civil, Polícia Científica. Uma vez que o juiz tenha ordenado o arquivamento do IP, este não poderá ser desarquivado pela autoridade policial para novas investigações, ainda que haja notícias de novas provas. Item errado. Em se tratando de arquivamento por falta de provas, falta de base para a denúncia, poderá haver o desarquivamento dos autos do IP, desde que haja notícia de prova nova, nos termos do artigo 18 do CPP. Bancacesp 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo. No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. O indiciamento no inquérito policial, por ser uma indicação de culpa do agente, poderá ser anotado em atestado de antecedentes criminais. A partir do indiciamento, poderá ser divulgado o andamento das investigações com a identificação do provável autor do fato. Item errado. O indiciamento não desconstitui o caráter sigiloso do inquérito policial. O indiciamento é apenas um ato mediante o qual a autoridade policial passa a direcionar as investigações sobre determinada ou determinadas pessoas. Bancacesp 2014, Câmara dos Deputados, Policial Legislativo. No que se refere ao inquérito policial e à prova criminal, julgue os itens subsequentes. A autoridade policial poderá arquivar o inquérito policial se verificar que o fato criminoso não ocorreu. Item errado. A autoridade policial nunca poderá mandar arquivar autos de inquérito policial, nos termos do artigo 17 do CPP, entre aspas. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Bancacesp 2014, CBM, primeiro-tenente. No que se refere a princípios do direito processual penal, garantias do réu e inquérito policial, julgue os itens a seguir. Cabe ao delegado de polícia dirigir a investigação e, se for o caso, arquivar o inquérito policial. Item errado. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito policial. Vejamos o artigo 17 do CPP. Entre aspas. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Bancacesp 2014, Polícia Federal, agente administrativo. A respeito da investigação criminal conduzida pelo delegado de polícia, julgue o item abaixo. Suponha que um delegado da Polícia Federal, ao tomar conhecimento de um ilícito penal federal, instaure inquérito policial para a apuração do fato e da autoria do ilícito e que, no curso do procedimento, o seu superior hierárquico, alegando motivo de interesse público, redistribua o inquérito a outro delegado. Nessa situação, o ato do superior hierárquico está em desacordo com a legislação, que veda expressamente a redistribuição de inquéritos policiais em curso. Item errado. A redistribuição de inquérito policial em curso é permitida pela lei.
Lei 12.830, de 2013, artigo 1º, parágrafo 4º. O IP ou outro procedimento previsto em lei em curso somente poderá ser avocado ou redistribuído por superior hierárquico, mediante despacho fundamentado por motivo de interesse público ou nas hipóteses de inobservância dos procedimentos previstos em regulamento da corporação que prejudique a eficácia da investigação. Bancacesp, 2014, PGE, Procurador. A interveniência do assistente de acusação não é permitida no curso do inquérito policial ou da execução penal. Item correto. O assistente de acusação não é admitido fora do processo, ou seja, nem antes nem depois. Logo, não se admite a intervenção do assistente de acusação durante o IP nem durante a execução penal. CPP, artigos 268 e 269. CESP, Polícia Federal, 2018. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, MAN e WAN. Item correto. As redes de computadores podem ser classificadas em LAN, MAN e WAN. Exemplo: PAN, rede de computadores pessoal. LAN, rede de computadores de lares, escritórios e prédios. MAN, rede de computadores entre uma matriz e filiais em uma cidade. WAN, rede de computadores entre cidades, países ou até continentes. Bancacesp, PM, 2018. O protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma um nome e um endereço MAC à placa de rede. Tem errado. O protocolo DNS tem como funcionalidade transformar um nome de domínio em endereços IP e vice-versa. Seria difícil memorizar o endereço IP para cada página ou recurso. Damos um nome a este endereço por meio da URL. Bancacesp, DPU, 2016. O principal protocolo que garante o funcionamento da internet é o FTP, responsável por permitir a transferência de hipertexto e a navegação na web. Item errado. O protocolo fundamental da internet é o HTTP, que garante a transferência de hipertexto. O FTP é utilizado para a transferência de arquivos pela internet. Bancacesp, Polícia Civil, 2016. Julgue o item. O emprego do hífen no vocábulo bem-estar justifica-se pela mesma regra ortográfica que justifica a grafia do antônimo desse vocábulo, mal-estar. Item correto. Os advérbios bem e mal, se usados como prefixo, pedem hífen quando a próxima palavra é iniciada por vogal, ou H, pois tem som de vogal. Observação: no caso de bem, não há hífen quando a palavra seguinte for derivada de querer ou fazer, bem querer, bem feito. No caso de mal, não há hífen quando a palavra seguinte for iniciada por consoante, mal criado, mal feito. Questão correta. Bancacesp, ANAC, 2012. As palavras início e série recebem acento gráfico com base em regras gramaticais distintas. Item errado. Início e série são paroxítonas terminadas em ditongo. Bancacesp, SEE, Professor, 2013. As palavras língua, julho, início, série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente,
ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. Item correto, marcando os ditongos: língua, julho, início, série e convivência são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Fundatec, agente administrativo, Prefeitura de Novo Horizonte, 2019. Segundo o Bert 2011, é uma das principais técnicas que a contabilidade utiliza para atingir seus objetivos, por meio da qual efetua o registro dos fatos contábeis que afetam o patrimônio da entidade, passíveis de valorização monetária e que deve ser efetuada em ordem cronológica através dos lançamentos em livros próprios. Como se chama essa técnica? Letra A, convenção contábil. Letra B, escrituração contábil. Letra C, evidenciação contábil. Letra D, classificação contábil. Ou, letra E, demonstração contábil. A alternativa correta é a letra B. A questão refere-se à técnica da escrituração contábil. Por meio dessa técnica, a ciência contábil registra os fatos contábeis que afetam o patrimônio da entidade. Os registros são efetuados por meio de lançamentos contábeis. IBAD, Contador, Prefeitura de Jaru, 2019. Quanto ao conceito da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins apenas lucrativos. Item errado. A contabilidade é uma ciência social. A contabilidade estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. IBAD, Contador, Prefeitura de Jaru, 2019. Quanto ao conceito da contabilidade, é correto afirmar que é uma ciência social que estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Item correto. A contabilidade é uma ciência social. A contabilidade estuda, registra, controla, demonstra e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. IBAD, Contador, CM Jaru, 2019. Pode-se definir contabilidade como a técnica que tem por objetivo o estudo das variações quantitativas e qualitativas ocorridas no patrimônio das entidades. Item errado. Contabilidade não é técnica. Conceito oficial de contabilidade, extraído do primeiro Congresso Brasileiro de Contabilidade em 1924. Contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de orientação, de controle e de registro dos atos e fatos de uma administração econômica. NC-UFPR, Contador, Prefeitura de Matinhos, 2019. São usuários externos das informações contábeis: clientes, fornecedores e acionistas minoritários. Item correto. Os clientes, fornecedores e acionistas minoritários, sócios não controladores, são usuários externos da contabilidade. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.